Brasil registrou novamente uma inflação acima da meta. Com uma alta de 5,79%, o indicador ficou acima do que era estipulado, que era de 3,5%, com um limite de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, aí com um limite superior de 5%. Com isso, o Banco Central precisou emitir uma carta aberta, apontando os motivos para esse descumprimento, conforme o que está previsto no regime de metas de inflação. Nesse vídeo, eu vou explicar alguns detalhes sobre qual o objetivo do regime de metas que foi criado no ano de 99, assim como as suas implicações. Primeiro, falando sobre o regime de metas de inflação que completa 25 anos de história no ano que vem. De acordo com a lei, o Banco Central trabalha para que a inflação anual, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, fique de acordo com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Se isso não acontecer, a autoridade monetária deve divulgar publicamente os motivos do descumprimento em uma carta aberta ao ministro da Fazenda. Pelo regime de metas, o foco é o controle inflacionário, diferente de outros países, como os Estados Unidos, em que há uma meta também de emprego. O regime prevê o conhecimento público e prévio da meta da inflação, autonomia na adoção das medidas que são necessárias para cumprir a meta, comunicação transparente sobre as decisões de política monetária e mecanismos de prestação de contas a toda a sociedade. Na avaliação do Banco Central, o regime tem dado certo, não somente aqui, mas também nos outros países que adotam essa estratégia, que serve como uma âncora para as expectativas. Desde o início da adoção do regime de metas, a inflação ficou acima do limite de tolerância em 2001, 2002, 2003, 2004, 2015, 2021 e 2022. Em 2017, ficou abaixo do limite inferior. Dados, de maneira geral, não são ruins, né? A gente, quer dizer, o nosso track record em entregar a inflação na meta não é brilhante, mas tem uma certa estabilidade da taxa de inflação. A gente não vê, embora tenha momentos de descolamento forte com relação à meta, a gente vê que o Banco Central consegue fazer um certo esforço, tem feito um certo esforço, consegue um certo resultado no sentido de trazer a inflação de volta, nem sempre no ritmo ideal, mas tem até conseguido. Assim, o regime tem funcionado e acho que mais importante do que o regime funcionar, parece finalmente ter se construído um certo consenso de que não, o caminho é por aí mesmo. Quer dizer, a tarefa do Banco Central é no sentido de trazer a inflação para a meta. Eu acho que, pelo menos em círculos um pouco mais esclarecidos, as pessoas já entenderam que não tem aquela história de que não tem mágica, né? Como a taxa de juros mais elevada serve para frear a demanda, algumas implicações em outros indicadores precisam ser levadas em consideração, segundo os economistas. O sistema de metas é perfeito, ele é usado em vários países, só que a autoridade monetária ela tem que ter um pouco mais de visão, né, dos próprios desafios da economia. Porque se a gente se compromete com uma meta muito arrojada, num período em que a economia tem reações provocadas por efeitos que a gente não tem como prever, como uma Covid, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma seca muito extensa, isso você acaba impondo aí a necessidade de uma política monetária muito austera sobre um ano que você sabe que a dificuldade de você cumprir meta é maior. Então, eventualmente, abrir uma exceção e admitir uma inflação um pouco mais alta, né, pode ser uma forma de você onerar menos a atividade econômica pela exigência de juros extremamente altos, né? A meta para 2023 é de uma inflação de 3,25%, com o mesmo limite de 1,5%. E a expectativa até o momento é de que ela não seja cumprida novamente. Agora, o estouro da meta, ele também se explica pelo próprio rigor do sistema de metas, pela rigidez dele, e pelo fato do Banco Central buscar metas muito rigorosas, né?
E aí, o que acontece é que nós temos, na verdade, um regime de metas de inflação onde o Banco Central não tem cumprido. Nos últimos 2 anos não cumpre a meta. O governo Bolsonaro, na metade do governo, não houve cumprimento da meta de inflação, né? Ou seja, tem algo errado com o sistema. Então, ou se coloca uma meta que seja mais crível, talvez mais flexível, ou a gente pode ter o risco da meta ser descumprida diante de choques. E a economia brasileira é muito vulnerável a choques. E você, acha que a meta de inflação vai ser cumprida em 2023? Responde pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Por hoje é só e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!